E aí, povo, como vocês estão? Tudo bom? Galera, seguinte, na aula de hoje, do Economista de Bairro, o seu quadro de economia favorito da internet, se não fosse o quadro de economia favorito da internet, tem algo errado, porque aqui a gente simplifica o bagulho para ficar mais fácil para você. É o seguinte, a ideia do vídeo de hoje foi basicamente o seguinte: me contrataram, pessoal do quinto período da faculdade, eu estou no quarto, mero quarto período. Pessoal do quinto período da faculdade, lá do polo da minha faculdade de São Paulo, que eu faço parte do grupo, todo mundo que é EAD, falou o seguinte: Igor, a gente está precisando de aulas de história econômica geral, de história do pensamento econômico. Você poderia nos auxiliar, nos dar essa aula? E eu falei, por que não? E eu cobrei 4 aulas, eu cobrei o valor de mais ou menos R$ 350 para eles, por essas 4 aulas. E, bom, eu dei a primeira aula, vou dar a segunda aula hoje, estava marcado para agora de 3 horas, mas eles pediram para adiar para as 5. Eu vou dar das 5 até as 7, aí eu vou das 7 até as 8 da outra aula, então eu vou fazer tudo vral de uma vez. Aí eu tô gravando isso daqui, justamente vou gravar isso depois mais 2 vídeos em sequência, mas decidi gravar isso aqui primeiro porque simplesmente eu achei o tema genial para trazer aqui para o YouTube. E por que que eu decidi trazer para o YouTube? Vocês lembram que teve um React? Eu vou tentar encontrar esse React para botar aqui no cardzinho, onde falou sobre a liberdade sexual e tudo mais que eu fiz, que o pessoal tava dizendo que as grandes civilizações, Roma, Babilônia, caíram por conta da liberdade sexual, porque tirou os valores cristãos, os valores conservadores. E, bom, creio que seja bem assim, creio nos princípios cristãos estabelecidos na sociedade, porém não concordo que deva ser aplicado de tal maneira ser uma consequência daquela a região, daquela potência, por conta da liberdade, liberdade, não, isso aqui não é libertinagem, por conta da libertinagem. Não, tem nada a ver, porque desde o início não é na civilização. Eles têm a graça como de Deus, como eu expliquei lá no vídeo, mas sempre faziam seus pecados, eles não caíram por causa disso, foram por causa de vários fatores, envolvendo inclusive a economia. Então, eu decidi trazer aqui no Economista de Bairro, eu vou fazer uma série histórica de 4 vídeos, onde eu vou apresentar a economia em um determinado período. Vou apresentar durante o Império Romano, durante a Idade Média, durante a Reforma Protestante e o espírito do capitalismo. Vamos tratar aqui de Max Weber e o seu famoso livro, também durante o período da Segunda Guerra Mundial. Aí vamos entrar, inclusive, um pouquinho na Guerra Fria, com os gulags, a disputa Estados Unidos e União Soviética. Eu vou trazer isso aqui para vocês. E hoje vamos começar pelo Império Romano. Eu decidi começar pelo Império Romano justamente porque foi o ápice, o tema central lá daquele React, e eu quis trazer aqui para vocês em 4 vídeos. Então, vou dar 4 aulas para os malucos, e agora vou trazer 4 vídeos para vocês, graças a isso. Por isso que eu dou essas aulas. Se você quer aula também, vai estar aí na descrição meu número. Entre em contato, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu vir aqui para o slide. E bom, já passou? A economia do Império Romano. Deixa eu pegar até uma canetinha aqui, porque eu gosto de caneta. Então, bora lá. Como Roma ficou rica, de fato, como Roma dominou o mundo, que, para não ser o mundo inteiro, tá ali, tipo, Europa, a Ásia, um pouquinho da África e tudo mais, ela dominou o mundo conhecido, que é o que a gente consegue falar naquela época. Então hoje vamos passar um pouquinho pela história de Roma e entender o que que aconteceu, e o meu trabalho está me chamando. E não é nada do meu trabalho. Achei que fosse meu trabalho. Então, vamos prosseguir. Basicamente, vamos entender um pouquinho do tamanho de Roma. Roma controlava quase todo o Mediterrâneo, ou seja, era um dos maiores impérios em área de extensão. Isso daí os professores de história vão conseguir falar um pouco melhor do que eu tenho só conhecimento mais econômico e tal. Mas basicamente Roma, se eu não me engano, foi o maior império em quilômetros de extensão. Se não foi Roma, foi o Império Persa com Dário III. Basicamente, eles tinham toda essa extensão desde
da Espanha, por lá, Itália, aí pegava o Oriente Médio, conhecido hoje, uma partezinha do Egito, a Ásia Menor, dá para se dizer. Então, eles tinham um grande território, eles controlavam o mundo conhecido naquela época. Eles tinham milhões de habitantes, porque basicamente eles dominavam as regiões quando estavam em expansão e alguns cidadãos viravam cidadãos romanos e os cidadãos daquela região, consequentemente, estavam no império, estavam dentro do Império Romano, viravam habitantes romanos. E eles também meio que propagaram um dos primeiros pontos de cidadania, entregaram cidadania romana a rodo. Paulo de Tarso era um cidadão romano, a gente pega um pouquinho da história bíblica aí, eles têm um comércio gigantesco. Basicamente, eles desenvolveram basicamente as estradas romanas. As estradas romanas, a gente tem até ó, aqui, ó, as estradas ligando o império inteiro. A ideia de estradas que ligam ali o continente, que ligam as cidades, foram um ideal romano, justamente para aprimorar o comércio, para aprimorar o transporte entre as rotas. Ou seja, o Império Romano estabeleceu isso para expansão comercial. E eles tinham também um exército profissional. Quando a gente pensa em exército hoje, a gente pensa em Estados Unidos. Esse exército que a gente pensa hoje dos Estados Unidos, naquela época, basicamente, era um Império Romano. O exército romano era incrível, lutava com os bárbaros, sempre ganhavam, eram implacáveis. Era coisa de doido o exército deles. A moeda romana. Antes de eu falar sobre aqui o que está no slide, que é o denário romano, só para vocês terem uma noção, a Roma sempre teve muita dificuldade em questão com a moeda. Não só Roma, mas qualquer civilização antiga. Eles faziam o escambo. Porém, o escambo era meio ruim porque às vezes seu José queria arroz e ele só tinha maçãs para trocar. Mas Gabriel, que tinha o arroz, não queria as maçãs do seu José e tinha que fazer uma troca desgramada para isso. Eles conseguiram uma parte central com as pedras preciosas para servir de uma coisa de troca, porém transportar entre as estradas era horrível, muito pesado, muito ruim, podia ser roubado, apesar que com denário também aconteciam os roubos durante as estradas, mas ainda assim era algo menor do que com as calhambalhada de pedra preciosa. Os denários era mais simples. Aí, tipo, era muito pesado. Eles trocaram por especiarias, entre muitas aspas, não as especiarias das Índias lá com Portugal, mas, por exemplo, sal. Sal, inclusive, era uma forma de pagamento usada para os guerreiros romanos, porque o sal não tinha congelador naquela época. O sal era uma especiaria, um refinamento bem visto, porque preservava a carne, preservava os alimentos. Não tinha geladeira ou freezer para deixar o alimento lá, o sal preservava e era uma forma de pagamento. Foi daí que surgiu o sal, o salário, tá ligado? E depois de muita esforço, dá para se dizer, que surgiu as moedas ligadas às pedras preciosas. O valor da moeda em si, no início, o denário era feito de prata, de ouro, era mais de prata que era moeda de prata, mas era um metal precioso além. Mas depois não, só foi lastreado a esse metal precioso, não foi feito demasiadamente com metal precioso. O valor que se tinha naquela moeda, naquele dinheiro, era só visto porque a sociedade joga o dinheiro para ele. Mas basicamente o dinheiro foi essa solução para esses problemas que as sociedades antigas estavam enfrentando. O denário romano basicamente não era lastreado, era feito de prata, uma moeda de prata, e sim um símbolo de estabilidade. Era o símbolo de estabilidade, porque enquanto outras regiões ainda estavam lutando, fazendo coisas gigantes para servir de dinheiro, como coisa de troca, o Império Romano tinha a sua estabilidade, a sua moeda negociável em todo o seu território nacional. Em termos de. Gostou do termo? Então, basicamente, é usado em todo o Império. Seguindo aqui, começam os problemas. O Império Romano se estabeleceu de forma gigante. O Império Romano era top, os Estados Unidos. Porém, eu não sei que não está no slide, mas é importante você falar. Cada ciclo sempre vai ter os seus altos e baixos. Vamos pegar, por exemplo, Babilônia de Nabucodonosor. Subiu, 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 chegou no seu ápice e começou a cair
porque foi perdendo, foi caindo por conta de problemas financeiros, problemas econômicos, invasões de terras e foi caindo. Nesse momento que caiu, aqui, deixa eu pegar até outra cor de canetinha, vou botar um amarelo agora. Parte que o Império de Nabucodonosor caiu, outro império veio a surgir. No caso aqui não foi só Nabucodonosor, veio Dário I e tudo mais, e outro império veio a surgir. O Império Persa tomou uma grande proporcionalidade, veio outro. Aí o Império saiu, caiu. O Império Persa caiu com Dário III e tudo mais. E aí surgiu o outro imperador, que foi Alexandre o Grande. Subiu e caiu também, quando ele morreu. Aqui ficou as nuances, deixa eu voltar para o vermelho. Só para você entender um pouquinho de história, aqui quando caiu, ficou um tempo meio afastado, porque Alexandre não deixou um herdeiro, ficou dividido o planeta entre os soldados dele, outros soldados gregos, mas basicamente teve uma divisão no reinado dele. Deu-se um tempo e surgiu o outro império. Surgiu logo depois o Império Romano, crescendo de pouquinho em pouquinho, invadindo terra, e babá. Chegou no seu ápice em um momento caiu. Esse é o ciclo que se repete durante toda a história da humanidade. A gente hoje, puxando um pouquinho mais para a época moderna, a gente teve o ciclo da Holanda, teve o ciclo das expansões marítimas com Portugal e Espanha, caíram. Aí teve o ciclo com a Inglaterra caiu, aí veio os Estados Unidos, em algum momento os Estados Unidos vai cair também. Então, esse é o ciclo que sempre se repete. E sempre é quando a gente pega para ver as histórias, tem esses problemas bem estabelecidos. Um dos problemas é o problema estatal. O Estado ou o Império começa a gastar demais. Não só as guerras. Isso daí, obviamente, é um dos motivos. Porém, essas guerras são uma ponta do iceberg de tudo. Por exemplo, o Estado começa a gastar justamente com essas guerras, que são guerras caras e precisam de mais dinheiro, e o povo, consequentemente, vai pagar mais impostos. A coroa, ou o império, ou o Estado vai cobrar mais impostos e a população vai ficar menos feliz, com menos felicidade, menos produtividade, e, consequentemente, vai lastrear as quedas subsequentes. Uma expansão militar, o território estava tão grande, mas tão grande, que eles sofriam ataques e precisavam começar a se deslocar e tudo mais. E uma das facilidades foi as estradas. Mas em algum momento não dava. Em algum momento vinha ataque daqui, vinha ataque daqui, vinha ataque daqui. O rei ficava, o imperador ficava doido. O rei não, perdão, o imperador ficava doido. Era uma burocracia crescente, muito grande, e o luxo da elite política. A elite política realmente tem o seu demasiado luxo. Se a gente pegar um pouquinho para se lembrar, não tão fiel, mas bora lá, A Paixão de Cristo lá, aquele filme violento pra caramba, com o Mel Gibson, se eu não me engano, a gente mostra lá o Herodes, que era uma parte do governador, com aquele luxo quando ele foi julgar Jesus, com o luxo que ele tinha, as prostitutas com ele. Então, basicamente, ele se refletia em alguns pontos, mas não foi por causa dessa libertinagem a queda de Roma. Você vê aqui uma consequência de muitas coisas envolvendo problemas econômicos, primeiramente. E, consequentemente, tudo isso veio a desvalorização do próprio denário. Roma começou a fabricar dinheiro, eles começaram a usar menos pratas nas moedas, consequentemente, mais moedas começaram a circular na economia romana, e teve uma perda de confiança na moeda, porque a moeda não era mais prata, eles estavam dando menos, ou seja, era menos lastreado e tudo mais. Então Roma começou a imprimir dinheiro. O primeiro caso, não foi o primeiro, mas o primeiro caso de expansão de dinheiro, de impressão de dinheiro do governo. Você acha que foi o governo Lula? Não. Roma já estava lá. E, consequentemente, inflação não é algo de agora, século XXI, PT, Bolsonaro, não, a inflação é de lá atrás. E houve essa inflação no Império Romano. Os preços começaram a disparar porque o pessoal perdia a confiança. Então, um negócio que custava X começou a subir de preço e começou a custar Y. Teve esse disparo de preços. Os salários começaram a perder valor. O pessoal queria continuar pagando o mesmo salário, porém as coisas estavam aumentando, não dava, o salário foi perdendo seu valor. E mesmo que aumentassem, ia ser basicamente um zero a zero. E se fosse zero a zero, porque às vezes aumentavam, mas não aumentavam comparado que a inflação subiu. Não tinha IPCA, não tinha IGPM para medir nessa época.
e, consequentemente, tudo isso levou a uma crise econômica do império em si. E o comércio, que era uma das maiores armas em todo o lastro do Império Romano, começou a enfraquecer. E isso começou a ruir o Império Romano aos poucos. A escravidão, eles tinham bastante essa força, entre aspas, com a escravidão como motor econômico. Roma dependia da escravidão porque era uma mão de obra barata. Porém, tinha pouca inovação. Isso daqui a gente não está falando da escravidão de negros por si só, que nem aconteceu com a expansão europeia para as Américas, dominação da África, não. Cada povo que eles conquistassem, pessoas que estavam devendo dinheiro a eles e tudo mais, se tornavam escravos do império ou escravos do seu senhor e tudo mais. E era uma mão de obra barata, tinha pouca inovação, eles não conseguiam inovar tanto, os escravos não tinham escolaridade para subir o nível, e simplesmente a concentração de riquezas ficou naquela bolha. Esse povo daqui escravo começou a se ruir e se revoltar contra a bolha da riqueza, a bolha capitalista em termos de Karl Marx, dá para se dizer. E basicamente o povo estava ficando mais raivoso, e foi quando surgiu basicamente o que a gente mais conhece hoje, que a gente mais fala: "Ó, isso aqui é pão e circo", ou a minha tese do evangelho, pão e circo, dá um pouquinho de evangelho e muita prosperidade, teologia da prosperidade, para enganar, para fazer o povo de otário. Basicamente era isso que eles fizeram, não com o evangelho, mas com pão e circo mesmo. A comida era totalmente subsidiada, deu um pouco de comida e diversão, entretenimento para o público, e eles se calaram. E basicamente foi isso daqui que eles fizeram para tentar segurar as rédeas do império. Era uma distração política enquanto estava tudo uma desgraça para a população, e a população caía, porque a população precisa só de pão, canha e cerveja. E um pouquinho de entretenimento, um futebolzinho no final de semana, tá tudo certo. Se tiver isso, para eles está mil maravilhas. Pode estar desmoronando o mundo, mas eles querem isso. Tem uma frase aqui que eu vi no Instagram, se eu não me engano, eu vi no Instagram quando eu fiz esse slide, eu resolvi botar aqui nesse slide, que é: quando o povo para de pensar e só quer entretenimento, o império começa a apodrecer. Eu vi uma daquelas frases, eu não sei de quem é essa frase, eu vi uma daquelas frases motivacional, que você abre o explorar do seu Instagram, aí tem um painel, um post com essa frase. Tava isso, não faço a mínima ideia, não me lembro quem escreveu essa frase. Provavelmente aqui não era império, provavelmente era Estado, alguma coisa, envolvia alguma coisa de Bolsonaro ou de Lula, mas serve para cá, que foi o que aconteceu com Roma, basicamente. Consequentemente, a Roma, por tudo isso, aumentou os impostos. Os impostos se tornaram absurdos, os impostos se tornaram um abuso. E, literalmente, com impostos altos, não há brecha para a economia crescer, não há brecha para a população gastar dinheiro naquela economia. Até mesmo anteriormente, em tempos mais antigos, os impostos eram cada vez maiores, a população, consequentemente, ficava menos feliz, mas tinha um pão e circo para meio que mascarar, fazer uma máscara nisso. E basicamente os impostos serviam para sustentar exército, sustentar a burocracia do império e sustentar o Estado romano, sustentar os luxos do Estado romano. Vocês veem um paralelo com atualmente? E tudo isso começou a ruir o Império Romano, gerando uma crise militar. Eles não tinham mais dinheiro. É tipo o antigo ministro da Fazenda, Haddad, estamos com o novo ministro da Fazenda, que eu não decorei o nome ainda, mas é tipo o ministro da Fazenda chegar hoje na Rede Globo e falar: estamos sem dinheiro. No outro dia, ou no mesmo dia, as páginas de imprensa, os jornais vão começar a falar: sem dinheiro, sem estabilidade. Porque é justamente isso que aconteceu com Roma. Roma ficou sem dinheiro, o Império Romano estava sem dinheiro. Consequentemente, não tinham essa estabilidade. Soldados estavam insatisfeitos. A produtividade, trazendo um pouquinho para termos mais microeconômicos barra macroeconômicos de agora, a produtividade caía, consequentemente a produção caía também. A corrupção militar, as pessoas começavam a vender seus exércitos e tudo mais. Consequentemente, as invasões começaram a acontecer e tudo isso gerou um caos político. As pessoas começaram a duvidar de Roma, Roma começou a ruir. E as arranhões que estavam acontecendo, as ruições que estavam acontecendo na base do Império Romano, começaram, ó,
Não tem quando a gente monta o castelo de areia, quando a gente quer desmanchar, a gente vai aqui na base, ó. Pronto, a areia começou a cair das bases. E, consequentemente, veio a queda. Roma caiu em 476 depois de Cristo. A economia já estava quebrada antes, não foi por conta de libertinagem, essas coisas, não. Porque se a gente for levar em conta a libertinagem em Roma, em um período de tempo assim, acontece pelo menos de 33 depois de Cristo, que foi quando Cristo morreu. A libertinagem acontece desde ali. E eles vieram cair só em 476? Que libertinagem é essa? Que para fazer cair demora pelo menos uns 400 anos. Não, não faz sentido, não foi uma libertinagem. Foram várias consequências que a gente viu aqui ao longo do vídeo que fez o Império Romano cair. A economia já havia sido quebrada antes do Império perecer. E o que podemos aprender com isso? Foi a libertinagem que caiu? Não. O que podemos aprender com isso para a sociedade de hoje é que a inflação destrói grandes sociedades. A inflação quebra as sociedades, faz a população perder confiança naquele Estado e, consequentemente, a sociedade, aquele Estado começa a ruir. O gasto estatal excessivo cobra um preço. O Estado tem a sua função, tem a sua deveras função, que é para fiscalizar principalmente monopólio, mercado injusto para os agentes econômicos. O Estado tem sua função. Mas quando o Estado começa a querer fazer o que não está a dispor dele, o Estado está aqui, está a sua função junto com o livre mercado. Mas quando o Estado começa a querer subir, tudo começa a cair. Basicamente, essa é a analogia perfeita. Dependência pública, uma dependência estatal enfraquece nações. A gente tira isso pelo Brasil. O Brasil hoje está completamente dependente da ajuda estatal. A gente vê que tem um lugar, principalmente aqui no Nordeste, porque eu sou nordestino, eu tenho que usar aqui o exemplo do Nordeste. Temos cidades que tem mais gente vivendo de auxílio governamental, Bolsa Família, do que trabalhando. E isso quebra com a cidade, porque os impostos daquela cidade precisam ser cobertos, porque não vai ter o equivalente, ou seja, precisa vir impostos de outros lugares para aquela cidade, senão ela entra em um déficit. E a moeda forte, uma moeda boa, importa na economia. E só para fecharmos aqui, Roma não caiu só por invasão bárbara. Roma não caiu só por causa da libertinagem. Ela faliu bem antes. Impérios quebram muito antes de perceberem que estão quebrando. Começou a quebrar justamente por conta do ponto central de todo mercado, de todo império, de toda nação, que é a sua economia. E esse é o fim do slide e também, consequentemente, o fim aqui dessa aula, que eu espero que você tenha gostado, eu espero ter conseguido passar um conhecimento histórico e econômico aqui para vocês. Essa aula comparem com o Brasil atual e eu devo dizer a vocês uma última coisa: façam boas escolhas para presidente esse ano. Presidente, governadores, deputados, senadores, tudo depende de vocês. Façam análises sérias, não votem porque esse daqui é contra ele faz uma dancinha. Não. Eles têm que apresentar projetos e isso está na mão da população. Votem com sabedoria. Se vocês forem crentes, orem a Deus. Peçam para eles lhe orientar. E que a vontade de Deus seja feita. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Beijo bem grande a todos. Clica no vídeo aí do lado e até a próxima. Falou, fui e tchau.